Hallo, liebe Leute. Isso em alemão significa olá, pessoas queridas. Olá. Então, eu queria compartilhar com vocês uma situação recentemente vivida, né, por mim, e uma reflexão, acredito. É sobre a nossa fragilidade como seres humanos, né? E também a nossa, muitas vezes, acredito que arrogância ou falta, pelo menos, de consciência plena das nossas limitações, né? Então, eu passei por uma situação bem de aprendizado, né? Ela é interessante nesse sentido, né? E de questionamentos também. Que na quinta-feira agora, passada, eu, do nada, né? Quer dizer, do nada em termos, depois a gente consegue entender um pouco melhor a situação. Mas já era noite, né? Então ali por volta das 21h30, eu comecei a apresentar um quadro específico, né? Não vou entrar em detalhes, que é bastante íntimo. E, e esse quadro começou a se tornar algo bastante difícil mesmo ali. Tem a ver com saúde, né? E uma condição. E foi. Eu continuei acordado, continuei tentando, entre aspas, então, melhorar, né? Mas realmente chegou um ponto que não, eu vi que a situação estava ficando crítica mesmo e que não tinha um recurso. Então eu estava dali, se eu não buscasse algum auxílio, correndo riscos, até, acredito, né? De certas complicações, provavelmente, né? Mas eu estava enfrentando aquele mal-estar, aquela situação delicada. E aí, é a primeira vez na minha vida, né? Eu tive que sair à noite mesmo, ali, começo da madrugada, né? E procurar assistência médica. E eu fiz por mim mesmo, o próprio, então fiz um auto-socorro, um auto-help. Aí encarei a realidade, assim, na madrugada, né? De atendimento e, felizmente, eu fui bem atendido, né? E a situação foi bem cuidada, né? Aquele quadro clínico ali, tive que fazer uma pequena intervenção, bastante delicada, bastante envolvendo bastante um nível de dor assim extremo, e fiquei ainda bastante debilitado, então, mas pelo menos com a situação mais crítica bem cuidada. Mas ao acordar, eu notei que não ainda tinha uma situação específica ali de uma certa dificuldade mesmo. E o médico tinha me sugerido que eu procurasse então recursos durante o dia. E assim foi que eu me dirigi, né, ao hospital. É até um lugar onde atualmente eu trabalho, né? E chegando lá eu fui extremamente bem atendido, né? Então agora tenho alguns encaminhamentos. Aquela situação mais crítica, que era bastante crítica naquele momento, já está nesse momento tudo muito bem resolvido, assim. Então é uma coisa fantástica mesmo, né? E eu realmente acho que estou gravando até porque acho que algumas vezes eu fui injusto ou não tão consciente com profissionais da saúde, a importância que eles têm, né? É que a gente fica um pouco descrente, vê situações e tal. Mas sem dúvida, sem esses profissionais a gente não seria nada, né? Numa situação emergencial como essa, né, que eu vivi, extrema, assustadora, naquele momento desesperadora. E eu fui assim em pouco tempo, né, de um extremo de dor absurda, de uma complicação severa naquele momento, para um bem-estar assim sublime mesmo, né, abençoado. E claro que agradeço a Deus, né, mas também quero agradecer esses profissionais. Né? Não vou entrar muito em detalhes que, não sei, ainda não me sinto confortável para esse tipo de situação, né? Hoje em dia as pessoas expõem tudo, eu não consigo ser assim. Mas até lembrando da minha mãe, né? Acho que é sempre importante a gente vê muitas pessoas lá, tem um tratamento médico, resolvem, agradecem a Deus, claro. Mas, gente, olha o adendo aí aos profissionais que fizeram Deus poder agir por ti.
Entende? Então fica a minha gratidão. E também queria refletir sobre o seguinte, né? Algum tempo atrás eu li uma reflexão. Eu acho que eu guardei esse texto, pena que eu não consigo encontrar, mas era muito boa, muito interessante. E falava bastante sobre... A reflexão era sobre humanidade, né? O que nos torna humanos. Era uma reflexão bem interessante mesmo, com um contexto filosófico e tal. E naquele texto argumentava-se que um dos aspectos que nos levou a se tornar esse ser que nós somos, os seres humanos, né? O que está se perdendo muito hoje em dia, mas no desenvolvimento histórico do homem, do ser humano, né? Houve aquele momento em que a assistência se fez presente, né? Então é interessante pensar, porque os animais são fofos, queridos, os animais selvagens têm uma importância absurda, mas em certo momento, com doença, principalmente lá nas lutas, né, com ferimentos, os demais animais ali daquela comunidade, eles não auxiliam, né, fica aquele animal que está fragilizado, exposto aos demais, e mesmo nessa lei da cadeia alimentar, tudo mais, do sistema que tem dos predadores, né? Isso funciona perfeitamente. Mas assim, o Homo sapiens, né? A nossa espécie, em certo momento lá, aqueles primórdios, aquela parte toda ainda de australopitecos, nesse processo evolutivo, começou, né, a auxiliar, a cuidar, né, dos demais ali, dos demais da espécie que estavam fragilizados, estavam abatidos. Então isso nos torna humanos, é um dos aspectos que nos diferencia bastante dos demais animais, né? Então, eu acho interessante essa reflexão, porque o contexto mesmo, a essência do que é a saúde, né? Os cuidados médicos, a saúde como um todo também, é bastante nobre, né? E é um sinônimo da evolução da nossa espécie, né? Que nos permite estar aqui no planeta, nos permitiu chegarmos até onde chegamos, né? E eu, no caso, o que seria de mim, né? Naquele momento, e nesse próprio momento, se eu não tivesse tido, né, o auxílio dos profissionais que tão bem cuidaram de mim. Então, fica o agradecimento. Está tudo super bem, né? Agora eu vou passar para uma nova fase aí de mais exames. Já, felizmente, foi tão bem cuidado que já tenho uma boa noção, né? Alguns tantos exames foram feitos, há uma noção do quadro. Já está tudo encaminhado ali. Não sei, eu estou muito feliz, muito contente. Eu até aproveitei um dia muito bonito, né? Esse final de semana. Saí, me aventurei lá no centro, fiz algo que eu gosto de fazer, a minha urbanologia, bem básica, bem simples, nada de status e refinamentos, produções. Acho que algumas pessoas gostaram, postei fotos, vídeos. Para quem gostou, que bom. Fico contentíssimo, assim. Quem, sei lá, não curte, um abraço. Estamos aí, estamos felizes, vamos pra frente. Final de semana terminando, semana começando. Que ela seja linda, maravilhosa. Que a gente possa sorrir, que a gente possa seguir em frente, né? E que coisas maravilhosas aconteçam para nós. Ok? Fica o meu forte abraço e tudo de bom.